Olá, queridas irmãs, paz e bem a todas. Prazer poder falar com as irmãs, poder falar para as irmãs da palavra do nosso Deus. Prazer enorme, tendo em vista que nós somos alcançados como alvo das orações das irmãs. As Anas, as mulheres que oram, que se colocam diante do Senhor de joelho, para que os seus filhos, tantos são os seus filhos, permaneçam de pé. Eu louvo a Deus, porque ao longo da minha história, tanto dentro da igreja e no ministério, tenho sido acompanhado pelas irmãs através das orações. E é um motivo de gratidão e também um privilégio poder falar com cada uma de vocês. Então, que Deus continue de já abençoando grandemente a vida de cada uma das irmãs. Queria compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus para alimento das nossas almas. Perseverança. Perseverança é uma palavra bem comum para o cristão. Persistir, permanecer firme. Persistir, permanecer firme no propósito e em qualquer situação. Veja que isso está bem presente no nosso dia a dia. Por quê? Nós temos sonhos, nós temos desejos, nós temos projetos, nós temos lutas e nós temos aflições. E para conseguir vencer, para conseguir alcançar tudo isso, nós precisamos ter perseverança, nós precisamos permanecer firmes no propósito, independente da situação. É assim a vida cristã, com lutas, com dificuldades, com barreiras, mas também com muitas vitórias, E para isso precisamos perseverar. Não podemos entregar os pontos, não podemos baixar a guarda, não podemos jamais desistir. Em Marcos, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, o versículo 48, Marcos 10, versículo 48, diz assim: E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, um mendigo, um cego, um homem que não podia ver, mas podia ouvir. Aquele homem não viu os milagres do Senhor Jesus, mas ele ouviu falar. E ele sabia que Jesus era a única solução para o seu problema. Por isso então que ele persevera, por isso então que ele insiste, por isso então que ele clama. Muitos que estavam ali repreenderam, disseram para que ele calasse a boca, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Depois você pode ler todo a perícope, que é do versículo 46 ao 52. Marcos, no capítulo 10, a cura do cego de Jericó. Aquele homem clama ao Senhor. Aquele homem, ele pede ao Senhor que tenha misericórdia dele. Aquele homem clama para que o Senhor olhe para ele. Aquele homem clama para que o Senhor resolva o seu problema. Mesmo sem ver, mas ele podia ouvir o que Jesus já tinha feito, ouvir que Jesus se aproximava, ouvir
pelo comentário, barulhos, a multidão que seguia Jesus, que o filho de Davi, que Jesus Cristo se aproximava. E ele não perde a oportunidade de clamar ao Senhor para ter o seu problema resolvido. Jesus, no seu ministério, no período que esteve na terra, encarnado homem, 100% Deus, 100% homem, curou a sogra de Pedro, expulsou o endemoniado, curou este que era cego e mudo. Jesus curou o homem da mão ressequida. Jesus multiplicou pães e peixe. Jesus ressuscitou Lázaro. Nós não vimos, mas nós ouvimos e cremos. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos no capítulo 10, versículo 17 diz isso. Nós não vimos, mas ouvimos a palavra de Deus e cremos. E por isso que nós clamamos, e por isso que nós corremos para diante do Senhor. E nessa nossa ida até o Senhor, nós vamos também encontrar obstáculos. Em nossa ida até o Senhor, nós vamos encontrar várias barreiras. E nessa ida até o Senhor, nós vamos enfrentar lutas e desafios. Assim como este cego, assim como Bartimeu enfrentou, nós também vamos enfrentar. Mas a lição que ele deixa para nós é da sua perseverança. É do modo como ele clamou, do modo como ele insistiu para ter o seu problema solucionado. Bartimeu, nós encontramos no texto com muita clareza, mandaram que ele calasse a boca, e a multidão, dois obstáculos que nós podemos citar claramente no texto. A multidão, que era muita gente chegando, querendo estar perto de Jesus, querendo ver Jesus, com diversas intenções, e também outros que, quando ele gritava, quando ele clamava, pedia para que ele calasse a boca. Pedia para que ele ficasse quieto, mas ele insistiu, mas ele perseverou, mas ele clamou. Cada vez mais ele gritava, cada vez mais ele falava mais alto, cada vez mais ele clamava ao Senhor, e ele foi respondido. William Barclay, comentando esse texto, ele diz que a insubornável persistência de Bartimeu fez com que ele fosse atendido. Ninguém deteve o seu clamor. E a resposta ao chamado de Jesus. Primeiro, para que ele fosse atendido, ninguém deteve o clamor. Depois, a resposta que ele tem ao chamado de Jesus. Arrancou sua capa que impedia de chegar até Jesus e foi até Jesus. Veja no versículo 49, parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. A gente vê aqui que ele, daquilo que impedia, que atrapalhava, ele tira a sua capa e de um salto só ele atende o chamado do Senhor Jesus. Mas ele antes perseverou, ele antes clamou, e quando foi ouvido pelo Senhor, prontamente correu para junto do Senhor. Nós, servos do Senhor, hoje também temos as nossas lutas e barreiras para vivermos uma vida de proximidade ao Senhor. O diabo, a carne, constantemente querem nos intimidar. Constantemente o diabo nos chama de fraco, o diabo diz que nós não vamos conseguir. Mas nós precisamos ser perseverantes, persistentes, como Bartimeu foi, não dando ouvidos àquilo que o povo dizia: fica quieto, fica calado.
E ao ouvir a voz do Mestre nos chamar, nós precisamos rapidamente correr para junto dele. Precisamos levantar um clamor. Precisamos levantar esse clamor com fé. Precisamos levantar um clamor crendo que o Senhor ouve e solucionará os nossos problemas. Eu sei que você tem enfrentado lutas, assim como eu enfrento. Eu sei que você tem enfrentado barreiras, assim como eu tenho minhas barreiras. Mas eu desafio você, eu convido você, eu quero despertar você a ser perseverante, a deixar de lado, a dar ouvidos à voz do Mestre, a não ouvir o que o mundo e o que o diabo diz, tentando te desanimar, tentando fazer você desistir. Você que tem colocado diante do Senhor tantos filhos espalhados pelo mundo afora, e que muitas vezes o diabo tenta colocar na tua mente que aquilo não terá solução. Creia no Senhor, seja perseverante, continue perseverando, que você verá os frutos que o Senhor dará dessa tua perseverança e dessa tua entrega, orando, intercedendo por cada um de nós. A nossa gratidão a Deus pela vida de cada uma das irmãs, a nossa gratidão ao Senhor pela vida de persistência e de perseverança que cada um de vocês leva. Que vocês jamais desistam de nós, que vocês jamais desistam de clamar ao Senhor por cada um de nós, de clamar ao Senhor por aquilo que você necessita. Que o bom Deus esteja abençoando a tua vida mais e mais, e que a cada dia você seja uma mulher que se entrega completamente, com fé e perseverança aos pés do Senhor. Que Ele nos abençoe, hoje e sempre. Amém.